Uma crise humanitária em plena floresta amazônica chama a atenção do mundo. São cerca de 700 quilos de alimentos para os Yanomamis. A garimpagem ilegal causa mortes e desnutrição do povo Yanomami. O Ministério da Saúde decreta estado de emergência. Nós estamos embarcando agora no helicóptero do Exército. Daqui vamos voar até Surucucu, centro da terra indígena. Contaminação por mercúrio e falta de cuidados médicos. 5.000 sofrem de desnutrição e quase 600 crianças morrem. As Forças Armadas passam a controlar o espaço aéreo. O objetivo é combater o garimpo ilegal na Amazônia. Aqui, os agentes do ICMBio identificaram um garimpo com 21 hectares. Todo equipamento encontrado é destruído. Centenas de garimpos ilegais são fechados. A investigação chega ao cantor Alexandre Pires. O cantor teria recebido R$1 milhão da mineradora, que faz a exploração ilegal. A assessoria do cantor diz que desconhece qualquer atividade ilegal relacionada a Alexandre Pires e seus colaboradores. Por trás das parreiras carregadas na Serra Gaúcha, a denúncia. Saía 4 horas da manhã, ia para as fazendas trabalhar catando uva. Quando chegava na hora, e chegava 10, 11 horas da noite aqui. 207 pessoas resgatadas, todas em situação análoga à escravidão. O vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, usa o plenário para emitir sua opinião e deixa o que é ruim ainda pior. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor. O político é expulso do partido, mas não pede o mandato. Só nos primeiros 6 meses do ano, 1.443 trabalhadores resgatados no Brasil em condições análogas à escravidão. É o maior percentual dos últimos 12 anos. Palotina, oeste do Paraná. Uma sequência de explosões é vista e ouvida de longe. Pelo menos 4 armazéns desta cooperativa de grãos, a segunda maior do estado, são destruídos. O impacto é sentido a mais de 8 quilômetros de distância. Os armazéns estavam lotados de milho. 11 trabalhadores ficam feridos, 8 morrem. Maceió sob o risco de colapso. O relógio não para. A cada 24 horas, parte do solo da capital afunda 5 centímetros. A situação é de emergência. A comunidade não está bem, está sendo obrigada a deixar os seus imóveis para ir para outras casas pagando aluguel. O perigo está cada vez mais perto da superfície. Esse é o epicentro da área ameaçada. Uma mina de salgema. A responsável pela exploração da área é da empresa Braskem. Tremores e rachaduras são sinais do grave problema que começa em 2018 em 5 bairros. Já são mais de 60 mil pessoas expulsas de casa. O governo de Alagoas multou a mineradora em R$72 milhões por omissão de informações e danos ambientais. 10 de dezembro, uma parte da mina 18 se rompe na margem da Lagoa Mundaú. A gente tinha tudo, hoje a gente não tem nada. Estamos aí vivendo aí num jeito que isolado do mundo, né? Chegamos a Brasília. Uma transição de governo nada tranquila. O ano começa com vandalismo e depredações à sede dos 3 poderes. Centenas de pessoas são investigadas e presas. Os atos do dia 8 de janeiro entram para a história. A democracia posta à prova. O primeiro dia do ano.
e o início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição e a independência do Brasil. A subida da rampa. Representantes da sociedade brasileira acompanham Lula. Cabe à catadora de materiais recicláveis Aline Souza a tarefa de entregar a faixa presidencial. No discurso para o povo, uma promessa. Mas quero me dirigir também aos que optaram por outros candidatos. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim. 7 dias depois, o clima muda em Brasília. 8 de janeiro. Manifestantes invadem. Destroem parte dos prédios do Palácio do Planalto. Do Supremo Tribunal Federal. E também do Congresso Nacional. Um blindado chega ao local. O veículo é equipado com um canhão d'água para dispersar manifestações, mas não foi usado. A situação só é amenizada 3 horas depois, com a chegada da tropa de choque. Mesmo com as bombas de efeito moral, é difícil dispersar os vândalos. As imagens foram entregues à Polícia Federal para identificação dos criminosos. O ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, Anderson Torres, é preso. Ele é acusado de omissão. Passa 4 meses atrás das grades. Outro alvo da Justiça é Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Logo após o ataque, ele é afastado por 90 dias pelo Supremo Tribunal Federal. Chega a prestar depoimento à Polícia Federal e se torna alvo de 4 pedidos de impeachment. A Polícia Federal instaura a Operação Lesa Pátria. São meses de buscas, apreensões e mandados de prisão. E o Congresso instala uma comissão parlamentar mista de inquérito. Durante buscas à casa de Anderson Torres, a polícia encontra um texto. Trata-se de uma minuta do golpe. Uma fantasiosa minuta que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Outro depoente importante é o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal, ele diz que estava sob efeito de medicamentos quando postou um vídeo que questionava a eleição de Lula. Em outubro, a CPMI aprova relatório final, apontando Bolsonaro como mentor intelectual dos ataques. O documento pede indiciamento do ex-presidente e mais 60 pessoas. O ex-deputado federal Daniel Silveira também é investigado. Razão: uma suposta ligação com os ataques de 8 de janeiro. É acusado pelo senador Marcos Duval de sugerir a Bolsonaro um plano para gravar sem autorização o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Daniel Silveira já tinha sido detido em 2021 por atacar membros da corte. Em 2022, o Supremo condena o ex-deputado a mais de 8 anos de prisão por estímulo a atos antidemocráticos. No dia seguinte, ele recebe um perdão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o Supremo invalida o indulto. Sem um mandato de deputado, Daniel Silveira é preso novamente em fevereiro por descumprir medidas cautelares do STF. Quase 2.000 pessoas são presas por causa dos atos de 8 de janeiro. A maioria responde em liberdade, monitorada por tornozeleira eletrônica. As acusações apresentadas pelos procuradores acabam em 30 condenações. Joias, esculturas,
relógios. Presentes dados a presidentes durante missões oficiais devem fazer parte do acervo público da República. Investigações apontam que durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma estrutura teria sido criada para desviar os bens de alto valor. Depois de uma visita a países árabes, a comitiva ganha presentes valiosos. Os itens avaliados em 16 milhões de reais não declarados são apreendidos no Aeroporto Internacional de Guarulhos em 2021. Assessores do ex-presidente tentam por meses liberar os presentes sem sucesso. Me acusam, me crucificam por um presente que eu não recebi, nem a primeira-dama. A ação chama a atenção do Tribunal de Contas, que determina a devolução de todos os bens. São mais de 120 itens. Mas se descobre que alguns foram vendidos. Em Brasília, a Polícia Federal encontrou o nome do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro no recibo da recompra de um relógio de luxo vendido ilegalmente nos Estados Unidos. Eu comprei um relógio e fiz chegar onde tinha que chegar. Ponto. 8 pessoas são chamadas a depor. Entre elas, Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michele Bolsonaro. O casal fica em silêncio. Já o ex-ajudante de ordens, Coronel Mauro Cid, que teria ajudado nas vendas, decide pela delação premiada. Fim da Lava Jato. Provas obtidas no acordo de leniência da empreiteira Odebrecht são invalidadas pelo ministro Dias Toffoli. A decisão do STF afeta 70 delações premiadas de executivos da empreiteira. As provas teriam sido obtidas à margem da lei. Mensagens reveladas pelo hacker Walter Delgatti Neto expõem ações ilegais, combinadas entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores, liderados por Deltan Dallagnol. Procuradores? Eleito deputado federal mais votado do Paraná, Dallagnol perde o mandato. A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral. Ao pedir exoneração do cargo de procurador da República para concorrer às eleições, Dallagnol respondia a processos administrativos, inclusive relacionados à força-tarefa da Lava Jato. A lei da ficha limpa não permite a candidatura de quem deixa o Ministério Público com pendências sem apreciação. Mudanças no Supremo Tribunal Federal. Depois de 17 anos, o ministro Ricardo Lewandowski se aposenta. Para a vaga, o ex-presidente Lula indica seu ex-advogado na Lava Jato, Cristiano Zanin. A nomeação é aprovada pelo Senado. O novo ministro pode ficar no STF até 2050, quando completa 75 anos. A idade limite para continuar no Supremo. Quem também chega à idade de se aposentar é a ministra Rosa Weber. Em nome de todo o colegiado, quero dar a Vossa Excelência as boas-vindas. No lugar dela, na presidência do tribunal, assume o ministro Luiz Roberto Barroso. A missão é pacificar as relações entre os poderes diante das reclamações de que o STF invade competências dos parlamentares. Acabar com os antagonismos artificialmente criados para nos dividir. Um país não é feito de nós e eles. Somos um só povo. Em meio a polêmicas, Lula indica o ministro da Justiça Flávio Dino para a vaga deixada por Rosa Weber. A indicação de Flávio Dino é aprovada em votação no Senado.